Se eu fizesse uma enquete sobre a personagem neotestamentária Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ou Maria a Madalena, com duas questões a respeito dessa personagem, eu presumo que as respostas que vocês dariam seriam mais ou menos previsíveis. A primeira questão que eu faria nessa enquete hipotética é se vocês concordam que Maria Madalena foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Se foi ela a primeira pessoa do grupo íntimo de Jesus que teve esse privilégio de vê-lo assim que ele volta do mundo dos mortos, antes de todo mundo. Eu imagino que a resposta seria afirmativa. Já a segunda questão nessa enquete hipotética seria a respeito do caráter e da profissão da personagem Maria Madalena. Vocês acham que ela era uma prostituta que se arrependeu ou uma pecadora arrependida? Essa segunda pergunta, talvez as respostas variassem entre sim e não, porque alguns de vocês já devem ter lido alguma coisa, já devem ter visto alguma palestra em que esse ponto está sendo colocado em suspenso, ou até mesmo é negado. Outros que não acompanham os estudos acadêmicos talvez dissessem que sim. De qualquer forma, essa personagem, Maria Madalena, ela acaba oscilando entre esses polos, por assim dizer. Ela é considerada como a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus e também é considerada uma pecadora ou prostituta arrependida. Evidentemente que se eu perguntar onde está isso na Bíblia, certamente boa parte de vocês saberia responder. Não de cor, mas consultando ali o seu Novo Testamento. Maria Madalena faz parte já do imaginário cristão. Ela entrou no imaginário cristão tanto como testemunha ocular da ressurreição, como prostituta ou pecadora arrependida. O Espiritismo de Allan Kardec e o brasileiro, na sua reconfiguração original, que aqui se procedeu, ambos se arrogam na condição de cristianismo. Ou, mais que isso, não apenas um ramo do cristianismo, mas sim o ápice do cristianismo, né? A última das revelações, que vem, então, esclarecer e explicar tudo aquilo que os cristãos não tinham condições de aprender no tempo de Jesus ou que esqueceram no decorrer dos séculos. Portanto, o Espiritismo se alça. Ele alega ser esse ápice, o cúmulo das revelações divinas e, portanto, o mais lídimo representante do verdadeiro cristianismo, o cristianismo redivivo. Sendo assim, será que a personagem Maria Madalena, ela também está no imaginário espírita? Foi com essa dúvida que eu me dirigi aos textos, que eu procurei menções a essa personagem bíblica neotestamentária na literatura espírita. E será exatamente o resultado dessa minha busca que será o alvo, o objeto desse vídeo. Antes então de prosseguir com esse vídeo, eu preciso fazer um alerta super importante. Eu sou historiador, eu faço pesquisa sobre a história das experiências religiosas, mais especificamente dos cristianismos e dos espiritismos. Logo, esse vídeo é, obviamente, um vídeo de história das experiências religiosas. É um vídeo que está muito longe da pretensão de enfraquecer ou fortalecer a sua fé. E no caso, se você for adepto do espiritismo, a sua fé raciocinada. Logo, caso você esteja aqui assistindo a esse vídeo com fé, o que eu te peço é que você guarde a sua fé no coração trancadinha ao longo do vídeo,
deixe ela em suspenso e assista apenas como se estivesse assistindo a um vídeo de um historiador falando de história, ok? Eu não pretendo de modo algum abalar a sua fé ou fortalecer a sua fé, qualquer que seja ela. Como eu quero trazer para você de que modo Maria Madalena se insere no imaginário espírita, para atingir esse objetivo, eu dividi esse vídeo em 3 partes. Na primeira parte, eu vou trabalhar no campo que eu mais bem navego, que é o da memória. E pensar de que forma Maria Madalena pode ser considerada uma memória incômoda, uma memória constrangedora para as primeiras comunidades cristãs. Desenvolvido essa questão de Maria Madalena como uma memória incômoda, eu passo para a segunda parte do vídeo. Na segunda parte do vídeo, eu vou trabalhar a construção desse imaginário cristão em torno dessa mulher. Por mais que possa parecer uma digressão, e não será, mas é importante essa segunda parte, é dela então que eu me encaminharei para a terceira e última parte, que é justamente o imaginário espírita sobre Maria Madalena. Maria Madalena, para mim, ela foi uma memória incômoda, um constrangimento para determinadas lideranças do movimento de Jesus sem Jesus. E por que eu digo isso? Por que eu estou falando isso para vocês? Bom, como eu coloquei no começo do vídeo sobre uma enquete hipotética sobre a condição de Maria Madalena como a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus, eu perguntei, vocês concordam que ela foi? Vocês acham que ela foi? A maioria de vocês terá dito que sim, talvez não só, todos dirão que sim. Acontece que eu vou problematizar isso e vou trazer aqui documentos cristãos que me embasam para afirmar que essa personagem, essa mulher, muito cedo se tornou uma memória incômoda. Para isso, eu trarei o primeiro documento, é neotestamentário, é o documento canônico, que é uma carta de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, dos versículos 3 a 7. Aí você pode, que está me assistindo, parar esse vídeo, pegar sua Bíblia e abrir e procurar nesse ponto que eu mencionei. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 7. Independente do que você pensa sobre Paulo, independente dos seus preconceitos em relação a ele, vamos ler aqui o que Paulo diz nesse trecho que eu destaquei da sua carta aos Coríntios. Transmiti-vos em primeiro lugar aquilo que eu mesmo recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Eu não sei se vocês captaram, mas nesse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, em que ele menciona as pessoas para quem Jesus se manifestou quando voltou do mundo dos mortos, Paulo exclui Maria Madalena e qualquer outra mulher que estivesse com ela diante do túmulo vazio de Jesus. Não vou entrar aqui no mérito, porque não caberia essa discussão, se Paulo tirou Maria Madalena da cena da ressurreição, ou, como ele diz no texto, ele está transmitindo aquilo que ele recebeu. Se eu levar a sério o que Paulo está dizendo nesse trecho de sua carta
para a comunidade de Corinto, ele já estava recebendo ali entre o ano 30 e o ano 50 uma tradição, uma informação, e naquilo que me convém enquanto pesquisador da memória, uma memória que apagou a figura de Maria Madalena da cena da ressurreição. Vou confiar em Paulo. Não vou pensar que ele tirou propositalmente Maria Madalena da cena. Eu vou confiar no que ele diz. É uma tradição que ele está recebendo, é uma memória que já está sendo elaborada e transmitida boca a boca de que Maria não foi a primeira testemunha ocular da ressurreição. Pensem no que isso implica. Implica que a comunidade de Jerusalém, os adeptos do movimento de Jesus sem Jesus, que participam das reuniões para ouvir falar sobre Jesus em Jerusalém, que é de onde Paulo recebe essa tradição, e o grupo de Paulo lá em Corinto estão recebendo como um ensinamento que Jesus ressuscitou, segundo as Escrituras, mas não apareceu para Maria Madalena. Está claro isso? Então, é uma primeira informação a ser colocada para debate. Dando então agora um pequeno salto no tempo, de cerca de 10 a 20 anos, nós vamos para o Evangelho de Marcos, que segundo a historiografia, e a qual eu concordo, foi o primeiro evangelho canônico, o primeiro evangelho escrito ali no século I. E esse evangelho, então, eu vou mostrar para vocês dois pontos importantes aqui. Eu vou mostrar para vocês o final desse evangelho, que é o capítulo 16, o versículo 5 e 6 e depois o 9. Tá legal? Então vamos acompanhar o que o Evangelho de Marcos diz sobre a ressurreição de Jesus. Tendo entrado no túmulo, elas, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e Salomé, viram um jovem sentado à direita, vestido com uma túnica branca, e ficaram cheias de espanto. Ele, porém, lhes disse: Não vos espanteis. Procurais Jesus de Nazaré, o crucificado. Ressuscitou, não está aqui. Ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Primeira observação importante em torno desse documento cristão. O autor de Marcos não coloca Maria Madalena como testemunha ocular da ressurreição. Ela é, junto com Maria, mãe de Tiago e Salomé, testemunhas do túmulo vazio. Elas não veem Jesus. Jesus não fala com elas, nem com ela especificamente. Elas se encontram no túmulo vazio. E é um anjo que está lá, um mensageiro celestial. Então, na tradição que chega até Marcos, ou que ele elabora, Jesus ressuscita sim, mas não aparece para Maria Madalena. Mas o versículo 9 que eu li diz: ele apareceu primeiro a Maria de Magdala. Mas aqui há o segundo ponto extremamente importante para entendermos o Evangelho de Marcos e a discussão que eu estou aqui fazendo. No versículo 9 em diante, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, isso é um acréscimo. O segundo final foi acrescentado anos depois que o Evangelho de Marcos estava escrito. O Evangelho de Marcos, ele termina sem a aparição de Jesus para ninguém. No entanto, e aí é o que vai ainda mais me dar essa convicção de que Maria Madalena, enquanto testemunha ocular da ressurreição, era uma memória incômoda por N motivos, é que esse segundo autor, esse editor, por assim dizer, esse escriba, quem quer que seja, inclui um versículo em que ele afirma:
Jesus apareceu primeiro a Maria de Magdala. Eu trabalho com esse versículo pensando que começaram a circular memórias no campo da oralidade que já estavam dizendo que essa história estava incompleta. Faltava mencionar que Maria de Magdala fora considerada testemunha ocular da ressurreição. E aí esse editor, esse copista, esse escriba, ou não sei quem, introduziu essa menção de que ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, porque já não dava mais para ocultar isso. Me parece que a ausência de Maria enquanto uma memória fabricada, estava numa tensão com uma outra narrativa que surge fora da comunidade de Marcos, colocando Maria de Magdala como testemunha ocular da ressurreição. Então, esse segundo editor, esse segundo autor, essa segunda mão que então intervém no Evangelho de Marcos, ele cede essa pressão a essa memória e essa narrativa que está ali concorrendo na comunidade e inclui a passagem em que Maria de Magdala teria sido a primeira testemunha ocular de Jesus. Então, é tão incômodo, mas chega um ponto que não dá mais para deixar de comentar e colocar no texto. E esse incômodo que causa ter que admitir que Jesus ressuscitado apareceu primeiro a uma mulher, persiste ainda por muito tempo. Ele não simplesmente não se apaga. Ele é tão incômodo que ele continua incomodando as comunidades. E por que eu digo isso? Porque há um evangelho não canônico, escrito já lá no século III, intitulado Evangelho de Maria Madalena, e que eu espero poder um dia fazer um vídeo só sobre esse evangelho. Esse evangelho de Maria Madalena, ele ainda repercute todo esse constrangimento que esta memória de que Maria Madalena fora a primeira testemunha da ressurreição ainda provoca, ainda suscita nas comunidades. Nesse evangelho, Maria de Madalena, ela entra na sala ou naquele quarto, um ambiente em que os discípulos estão entristecidos pela morte de Jesus, entristecidos, agoniados, desconfortáveis, indecisos, temendo o seu futuro, a sua vida dali para frente. E ela entra e diz: eu vi Jesus e ele falou comigo, e ele me pediu para transmitir para vocês coisas novas. O Evangelho de Maria Madalena, ele prossegue, ele inicia onde os outros evangelhos canônicos terminam. E aí é esse momento crítico em que Maria Madalena alega ter então recebido de Jesus uma revelação que eu vou aqui destacar para corroborar a minha suspeita de que a Maria Madalena era uma memória muito incômoda, a ponto de ainda repercutir 2 séculos depois. Diz assim o texto do Evangelho de Maria Madalena. Pedro disse a Maria: irmã, sabemos que o Salvador vos amou mais do que a qualquer outra mulher. Contai-nos quais foram as palavras do Salvador, das quais vos lembrais, que sabeis e não sabemos, porque não as ouvimos. E aí Pedro volta e diz: ele perguntou aos outros sobre o Salvador. Ele realmente falou com uma mulher em particular, sem nosso conhecimento? Será que devemos agora nos voltar e prestar atenção a ela? Ele a preferiu a nós? Aqui fica evidente uma contradição no texto, né? Porque o mesmo Pedro que pede a Maria Madalena para que conte ao grupo o que Jesus disse para ela, no segundo momento ele está negando isso, ele se recusa
a ouvir de Maria Madalena qualquer coisa sobre Jesus. Essa contradição, que é no próprio texto, ela leva vários intérpretes e vários estudiosos do Novo Testamento ou dos cristianismos a postular que aqui nesse trecho Maria Madalena e Pedro não são de fato os personagens históricos que viveram ao lado de Jesus, compartilharam com ele do seu ministério público. Aqui, Pedro e Maria seriam representações de duas correntes do cristianismo que eram conflitantes. Pedro representa a tradição petrina e Maria representa essa tradição de Madalena. E o que esse texto coloca então? Ele admite que Maria Madalena foi a testemunha ocular de Jesus, mas o texto mostra que ainda havia uma enorme dificuldade em aceitar isso. O texto, então, se você não o lê como a descrição de um diálogo entre duas pessoas, mas sim como uma forma metafórica de representar dois ramos do cristianismo em conflito, isso então vai mostrar que, de fato, ainda havia um grande incômodo com essa memória. Já no século II para o século III ainda estavam debatendo: será que Maria Madalena foi realmente a testemunha ocular da ressurreição de Jesus? É esse o ponto. Uma memória incômoda. Eu não posso dizer, já pensei nisso, já falei isso em alguns cursos que eu ofereci, que podemos até levantar uma hipótese, conjecturar que a ressurreição, a Maria Madalena como testemunha da ressurreição, pode ter sido um acréscimo, uma invenção das comunidades joaninas, não é? Ou outras comunidades, mas isso me levaria a uma discussão infinita, que não cabe aqui. O ponto, para mim, está bem marcado. E com isso eu encerro essa primeira parte. Maria Madalena, por fatores que nós hoje apenas podemos conjecturar, mas que aqueles indivíduos lá no século I tinham bastante clareza do que era, foi uma memória incômoda. Nesta segunda parte do vídeo, eu precisarei voltar aos textos, agora canônicos, para trabalhar esse imaginário em torno de Maria Madalena enquanto uma pecadora arrependida ou prostituta. Para isso, eu vou seguir uma linha do tempo, uma cronologia da documentação, tal qual nós, historiadores, posicionamos os textos do Novo Testamento. Portanto, eu começo lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 3 e 9. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, e quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Em verdade vos digo que por toda parte onde for proclamado o Evangelho, ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. E o que eu vou chamar a atenção aqui de você é: quem é essa mulher que derrama perfume sobre a cabeça de Jesus? Quem é essa mulher? É anônima. O texto de Marcos não dá um nome dessa mulher. Talvez, quando o autor de Marcos escreveu o seu evangelho, esse nome já estivesse perdido. Essa memória sobre o nome da mulher já tivesse esvanecido. Fato é que, mesmo não sabendo o nome dessa mulher, quem era essa mulher, de onde ela veio, ela era simplesmente uma mulher. E além disso, como o próprio texto de Marcos assinala, esse episódio dessa mulher derramando sobre a cabeça de Jesus um perfume caríssimo
é quase que como um comando de Jesus. Onde quer que o evangelho for proclamado, esse episódio será mencionado. E aí, então, do ano 30, em que isso talvez tenha ocorrido, ou ocorreu, até o momento em que o Evangelho de Marcos foi escrito, esse episódio seria parte obrigatória dos pregadores do Evangelho. Mas, ou ninguém não se preocupou em descobrir o nome dessa mulher, talvez porque fosse então uma mulher desconhecida do grupo, ou uma mulher que não era do grupo, e que entrou e saiu. Então ninguém, naquele momento, do grupo de Jesus, que reteve essa memória, esses guardiões da memória de Jesus, não se preocuparam em mencionar seu nome. Ou se sabiam o seu nome, também por alguma razão optaram por não divulgar e apenas manter a informação circulando oralmente de que uma mulher anônima, mas simplesmente uma mulher, fez o que fez com Jesus. Então agora eu leio com vocês o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 38. Um fariseu convidou-o a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, aos pés dele, chorava. E com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungi-los com o perfume. Aqui a semelhança com o texto de Marcos é gritante. Aparentemente trata-se do mesmo fenômeno, do mesmo episódio, melhor dizendo. Uma mulher que unge Jesus. Sendo que em Marcos, essa mulher anônima unge a cabeça de Jesus. Aqui em Lucas, ela unge os pés de Jesus. Entretanto, há um dado aqui que é fundamental nessa construção do imaginário em torno de Maria Madalena. É que o texto de Lucas acrescenta uma palavra que não estava em Marcos. Ele diz uma mulher da cidade, uma pecadora. Essa pecadora que Lucas então agrega no seu texto, alguns então costumam, sem nenhuma base para isso, é bom que se diga, afirmar que ela era pecadora porque ela era prostituta. Mas no contexto do século I, no contexto ali do ministério público de Jesus, uma pecadora podia ser qualquer coisa. Ela podia ser uma mulher que não cumpria os mandamentos da Torá, uma mulher que comia camarão, ela podia ser qualquer coisa, inclusive prostituta. No entanto, nesse imaginário sobre Maria Madalena, esse pecadora, eu estou até entregando aqui já um pouco o que eu vou falar mais à frente, mas de qualquer forma, esse pecadora não significa exatamente prostituta. Além disso, esse texto de Lucas que eu li para você, e se você está duvidando de mim, acompanhe na sua Bíblia, ou para esse vídeo e volta e lê novamente esses versículos, o texto não diz quem é essa mulher. É apenas uma mulher da cidade. Que cidade? O texto também não afirma. O autor de Lucas, ele adapta o texto de Marcos para a sua agenda própria naquilo que ele se propõe. Eu vou agora, então, dar mais um salto no tempo e vou lá para o século II, ali para o ano 125, ano 130, quando é escrito o Evangelho de João, ou o quarto Evangelho. E vou ler para vocês o capítulo 12, dos versículos 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe aí um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria
tendo tomado uma libra de um perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Como vocês acompanharam, o episódio é extremamente semelhante ao que está narrado em Marcos e em Lucas. No entanto, eu vou mostrar daqui a pouquinho um quadro comparativo para que as semelhanças e as diferenças possam ser mais bem visualizadas e entendidas naquilo que se propõe, que me propõe nesse vídeo. Aqui então é o mesmo episódio que está narrado em Marcos e em Lucas, no entanto, com detalhes e nomes que não apareceram nas versões anteriores. Aqui, o que leva dentro desse campo dos debates sobre memória e da inter-relação literária entre os documentos, há uma série de especulações. Há um determinado consenso que o autor de João nunca leu o Evangelho de Marcos. E aí eu presumo que o autor de João nunca leu o Evangelho de Marcos, mas essa historieta da mulher que ungiu Jesus durante um jantar, ela chega ao autor de João. Ela chegou ao autor de Marcos, portanto eu não creio que Marcos inventou essa história, ele recebeu essa história de alguns contadores de historietas sobre Jesus, e essa história também chegou a João. E aí, João, que está escrevendo já no século II, né? João, então ele se apropria dessa história dessa mulher que unge Jesus em um jantar, se apropria dela e encaixa nos seus personagens mais marcantes e prediletos do seu evangelho, que são Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Então, uma discussão que leva em conta transmissão oral e memória não é apenas aquilo que lembra, mas também aquilo que esquece, aquilo que aumenta, que diminui, que acrescenta, que tira. Então, aquela historieta que alguém disse, ela deverá ser contada onde quer que o Evangelho foi contado. Chega ao autor de João e ele, então, toma uma decisão de simplesmente dar nome, dar local, para satisfazer ali ao seu público e aos seus interesses próprios. Vou mostrar agora, então, um quadro comparativo número 1, para que vocês consigam, então, acompanhar como essa história ela flutua no tempo. No quadro comparativo número 1, é o local. O local em que o episódio da mulher que entra e unge Jesus. No Evangelho de Marcos, o local é Betânia. Lucas não menciona o local. Alguns versículos antes é mencionado que Jesus está em Naim, mas isso não leva, né, a afirmar que esse episódio da mulher aconteceu em Naim. Isso é uma dedução forçada do texto. O Evangelho de João também coloca o local em Betânia. Então a única concordância até agora entre os evangelhos canônicos é que o local foi Betânia, excetuando, óbvio, Lucas. Quem foi o anfitrião que convidou Jesus para um jantar em que ocorreu o episódio? De acordo com a tradição que chegou a Marcos, o anfitrião foi Simão, o leproso. O autor de Lucas, por sua vez, ele não respeitou a sua fonte textual e mudou para um fariseu anônimo. Por sua vez, o Evangelho de João pegou a história de Marcos, ou melhor dizendo, pegou essa história que circulava e que já estava em Marcos e em Lucas, e substitui o anfitrião por Lázaro.
Aqui nesse segundo ponto não há a menor concordância entre os textos. E quem é essa mulher que unge Jesus? De acordo com o Evangelho de Marcos, é uma mulher anônima. Não se sabe o nome dela. Ou se sabe, simplesmente foi esquecido ou optaram por não dar o nome dela. O Evangelho de Lucas segue seu documento primário e coloca também, não dá nome a essa mulher, é uma anônima. Entretanto, ele adiciona um adjetivo a ela, né? Ela é uma pecadora. E o Evangelho de João, por sua vez, diz que essa mulher se chama Maria. Quem é essa Maria? Mostrado para vocês esse quadro comparativo, né? A gente percebe fica bastante evidente que havia, e eu estou novamente buscando dialogar com os estudos sobre memória, no campo da oralidade. Então havia uma historieta, uma narrativa, que durante o ministério público de Jesus, uma mulher ungiu Jesus em um jantar. Beleza. Essa história foi contada, recontada e recontada. E cada vez que ela era contada e recontada, elementos dela se perdiam e outros elementos eram então agregados a ela. Então ela chega de um jeito em Marcos e quando chega em João, já chegou de outro jeito e João, por sua vez, coloriu com os personagens que ele achou por bem colocar nesse episódio do Ministério Público de Jesus. Acontece que esta confusão de nomes e de situações, ele foi, entre aspas, solucionado em um sermão do Papa Gregório Magno no ano 591. E ele é o primeiro testemunho escrito do que eu vou dizer agora. Mas eu penso que ele não tenha inaugurado. Isso talvez já circulasse antes dele. Ou talvez foi ele que deu esse checkmate nesse processo histórico da construção desse imaginário cristão sobre Maria Madalena. Diz então o Papa Gregório no seu sermão no século VI, abre aspas, aquele que Lucas chama de pecadora, que João chama de Maria, cremos que seja a Maria da qual se expulsaram 7 demônios, de acordo com Marcos. E o que esses 7 demônios significam, senão todos os vícios? Então aqui, o que o Papa Gregório faz é um procedimento comum entre os cristãos, que é chamado de harmonização dos textos. É pegar textos que não dialogam entre si, de autores que nem se conhecem, que nunca se viram, que não escrevem um para o outro, mas faz uma junção dos textos, costura um ao outro e dá um novo sentido. Num único sermão, o Papa Gregório joga a pá de cal sobre o túmulo de Maria Madalena. E aquela que tinha até então, que era até então uma memória incômoda da ressurreição, agora se torna uma pecadora. Uma pecadora. É a pecadora de quem foi, mais que pecadora, né? Era a pecadora de quem Jesus expulsou os 7 demônios. Essa fala do Papa Gregório, eu não tenho hoje como saber o impacto que ele causou sobre a comunidade de crenças cristãs ali do século 6, 7 e 8, não sei. Mas entre o século 10, 11 e 12, os autores que trabalham com história medieval enfatizam que nesses séculos houve uma profusão significativa do culto a Maria Madalena. E lendas atrás de lendas foram construídas sobre ela.
lendas que colocam ela como prostituta, como pecadora, que se arrependeu e que após o seu arrependimento e ter sido demônios expulsos dela, ela se exilou, se autoexilou. Ela se tornou as lendas variam bastante. Umas de que ela se tornou uma eremita e foi evangelizar para bem distante. Outros que ela se tornou uma mulher reclusa em uma caverna, não é? E há uma infinidade aí de lendas que vão fortalecer e alimentar esse imaginário de Maria Madalena como uma mulher pecadora ou prostituta. Apesar disso, né? E aí eu não sei qual é a Bíblia que vocês usam, eu uso a Bíblia de Jerusalém, e há uma nota de rodapé na Bíblia de Jerusalém, no que se referente a Lucas 7, 36 e 50, que diz o seguinte: a pecadora desse episódio, Lucas 7, 36 e 50, não deve ser identificada nem com Maria de Betânia, irmã de Marta, Lucas 10, 39, nem tampouco com Maria Madalena. Apesar da nota de rodapé, as lendas em torno de Maria Madalena, o imaginário cristão que colam nela essa imagem de pecadora arrependida ainda é muito forte. Permanece ainda na mentalidade de muitos cristãos. Tanto é que Maria Madalena, também na Idade Média, se torna a padroeira das prostitutas. E Maria Madalena, nessas lendas da Idade Média, ela representa essa sublimação da mulher pecadora, da mulher que não, por ser prostituta ou por ser pecadora, que não atende aos desígnios divinos para a condição feminina. Ela não é mãe, ela não é esposa, ela é prostituta, ela é pecadora, mas que depois desse encontro com Jesus, ela então sublima todas essas suas máculas e se torna santa. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ficar reclusa, longe do contato com os homens, porque ela pode continuar sendo motivo de queda dos homens, pela sua beleza, pelo seu passado, ou por uma série de fatores que a cristandade colou na figura da mulher, que não se sujeita àquilo que o patriarcado espera delas: ser mãe, esposa e companheira. Então Maria Madalena, ela representa isso, porque a própria tradição irá construir uma oposição entre Maria de Nazaré, mãe de Jesus, e Maria Madalena, a prostituta, a pecadora arrependida. De modo que as narrativas, as historietas sobre Maria Madalena, as lendas criadas sobre ela, esse imaginário religioso sobre Maria Madalena, exercem, como boa parte dos imaginários, uma forma de controle social sobre as mulheres. Porque a mulher que quer a salvação, ela tem que ser mais próxima de Maria de Nazaré do que de Maria Madalena. Quanto mais próxima de Maria Madalena, menos chances ela tem de ser feliz ou de conseguir a redenção. E justamente a redenção da mulher é quando ela deixa de ser Maria Madalena e se torna Maria de Nazaré, ou seja, mãe compassiva, boa mãe, companheira e que fica no lar. Ok? Então, o imaginário social, o imaginário religioso, ele tem como uma das suas prerrogativas exercer controle sobre o corpo das mulheres. Eu entro agora na terceira e última parte do vídeo, sobre, então, o imaginário espírita sobre Maria Madalena. No caso desse vídeo, o imaginário espírita que eu estou trabalhando se baseia na literatura mediúnica produzida por dois grandes sacerdotes do espiritismo brasileiro, Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco. Eles escrevem dois contos e que estão incluídos em dois livros que eu vou mencionar agora. Quer dizer,
Chico Xavier, no livro Boa Nova, que ele assina como Humberto de Campos, e Divaldo Pereira Franco, em que ele assina como Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino. Esses dois livros, então, e se você souber de algum outro livro mediúnico que fale sobre Maria Madalena, deixa nos comentários para que eu possa, então, pesquisar. Ou se você tiver esse livro, esse outro livro que não fala aqui, e quiser me dar de presente, fica a dica. Aqui eu preciso, então, chamar a atenção para de que modo esses dois sacerdotes, eles apresentam esses dois livros. No livro Boa Nova, Chico Xavier, assinando como Humberto de Campos, diz o seguinte: dos milhares de episódios desse folclore do céu, consegui reunir 30 e trazer ao conhecimento do amigo generoso que me concede a sua atenção. Já Divaldo Pereira Franco diz o seguinte: alguns apontamentos que se alongam além das anotações evangélicas ou que apresentam comentários não incertos nos escritos da Boa Nova, extraímos-los de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou são resultado de esclarecimentos e comentários recolhidos em fontes históricas do lado de cá. Esses dois trechos, em que Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco afirmam de onde eles estão retirando as narrativas que vão compor cada um dos seus livros, são formas do tipo paratópica. E se você não sabe o que é um discurso paratópico, assista o vídeo aqui do canal, o Discurso Constituinte de Allan Kardec, em que eu destrincho o significado de discurso do tipo paratópico. Por que eu estou dizendo que é um discurso do tipo paratópico? Porque o que Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco afirmam no início dos seus livros de contos mediúnicos, de que esses textos que compõem o livro, eles foram recolhidos do folclore espiritual do céu, de fontes históricas do lado de lá, não é? São informações as quais o leitor espírita, ou o leitor não espírita, mas que pega esses livros para ler, ele é forçado a acreditar que, de fato, esses contos, eles não são fruto da imaginação nem do sacerdote / médium, nem dessa entidade extracorpórea que os espíritas acreditam que são capazes de se comunicar conosco. Não há como confirmar, não há como corroborar nada disso. E até poderia se esperar que a comunidade de cristãos espíritas ela tivesse tomado uma iniciativa de acordo com os próprios parâmetros espíritas, evocar esses espíritos, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, e questioná-los até que ponto é possível confirmar o que estão dizendo, ou por meio de terceiros, ou seja, consultar outros espíritos para que eles então pudessem confirmar o que Humberto de Campos e Amélia Rodrigues dizem através de Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, respectivamente, mas isso não aconteceu. Pelo menos que eu saiba, não aconteceu, e posso, inclusive, arriscar dizer que jamais acontecerá, em função, inclusive, dessa ascendência que esses dois sujeitos têm sobre o espiritismo brasileiro desde muito tempo. Há que se pensar que esses textos, então, trazem a marca da verdade, né? Trazem a marca da certeza. Mas isso não compete a mim
porque aí eu estaria invadindo um território ao qual eu procuro me abster, que é o da fé, e no caso do Espiritismo, a fé raciocinada. Logo, para os adeptos do Espiritismo, de um modo geral, o que Chico Xavier e Divaldo Franco falam nesses livros de contos são, portanto, o aval dos espíritos, do mundo espírita, aquilo que ali foi escrito, ou como o termo próprio do espiritismo, psicografado. Eu vou agora mostrar esses dois contos, destacando deles as partes mais importantes naquilo que me permite encontrar uma resposta à minha dúvida, que é, como vocês já sabem, de que maneira Maria Madalena ela é abordada no imaginário espírita. No livro de Humberto Chico Xavier, em que ele assina como Humberto de Campos, no livro Boa Nova, um desses contos se chama Maria de Magdala. E nesse conto há um arco. O personagem Maria de Magdala, ele tem um arco narrativo em que ela faz uma trajetória da perdição, né, das trevas, e ela sai das trevas e se encaminha para a redenção a partir do momento em que ela trava contato com a figura de Jesus. Basicamente, a narrativa desse conto de Chico Xavier é isso. É uma narrativa das trevas para a luz de uma personagem histórica. Mas eu quero destacar pontos que me parecem bastante relevantes para entender uma série de assuntos que eu, inclusive, já estou trabalhando em um outro vídeo, Espiritismo Brasileiro e Feminismo, um diálogo impossível, que em breve estará aqui no canal. Em determinado momento do texto do conto Maria de Magdala, Chico Xavier escreve, abre aspas, caminhara ela sobre as rosas rubras do desejo, embriagando-se com o vinho de condenáveis alegrias, fecha aspas. Mais à frente, abre aspas, antes do famoso banquete em Naim, onde ela ungiria publicamente os pés de Jesus, na residência de Simão, fecha aspas. O modo como Chico Xavier carrega nas tintas na maneira como ele retrata Maria de Magdala. É uma mulher muito bonita, prostituta, vamos já deixar bem sublinhado isso. Para Chico Xavier, Maria Madalena fora uma prostituta de luxo, riquíssima, e que, por conta dessa profissão, ela vivia embriagada no vinho de condenáveis alegrias. Isso mais à frente eu vou destacar a razão para colocar a personagem nesse contexto de condenáveis alegrias. Em seguida, como eu já li, Chico Xavier então repercute esse imaginário cristão, ele chancela, com a aval dos espíritos, o imaginário cristão de que a mulher, aquela mulher anônima, ou Maria, irmã de Marta e de Lázaro, das narrativas evangélicas, foi Maria Madalena. Então ele contraria o texto evangélico, porém ele chancela as narrativas lendárias criadas no início e meio da Idade Média, que tinham como propósito desqualificar Maria Madalena
ou todas as mulheres prostitutas. Na sequência da narrativa deste conto, Chico Xavier constrói um diálogo entre Maria Madalena e Jesus que não consta em nenhum documento cristão canônico ou extra-canônico, mas que é conveniente aos propósitos e à agenda e ao modo como Chico Xavier enxerga a sociedade. Mais que isso, o modo como ele pretende, atuar na subjetivação da mulher espírita ideal. Chico Xavier, como seus biógrafos mostram isso, passou por traumas significativos em função da morte de sua mãe e de um tratamento violento de sua madrasta. Chico Xavier, então, transporta ou projeta esses seus traumas com a figura materna nos seus livros. Tanto é também por conta da sua condição de católico, Chico Xavier ele vai se empenhar fortemente para sempre destacar a figura de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, e a figura da mulher que é mãe. Então, por conta disso, primeiro, não há como analisar a produção literária de Chico Xavier desconsiderando esse trauma que ele tem sobre a ausência da figura materna em sua vida. Isso vai ser uma condição que determinará, ou pelo menos condicionará, os seus escritos. Ele, então, um dos principais consolidadores da figura de Maria de Nazaré, Maria Santíssima, no espiritismo brasileiro. Tanto é que há rádios espíritas que todos os dias, pelo menos era assim há um tempo atrás, eu não sei hoje, mas há rádios espíritas que diariamente às 18 horas colocam no ar a oração da Ave Maria. Isso é uma consequência dessa influência que Chico Xavier exerce sobre o espiritismo brasileiro. Mas voltando ao livro, ao conto especificamente. Então, como eu havia dito, Chico Xavier cria um diálogo entre Maria Madalena e Jesus. E esse diálogo transcorre da seguinte forma. Maria interroga Jesus, abre aspas, só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus responde, somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Continuando no texto. Palavras de Maria de Magdala. Desgraçada de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Senhor, doravante renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor celestial que me ensinastes. Fecha aspas. Por conta também da própria vida ou do modo, a visão de mundo de Chico Xavier, de que a dor é a nossa companheira, a dor é a nossa professora, a nossa instrutora, não é? Como ele incorporou essa forma de encarar a dor, ele então projeta isso nos seus escritos. Isso é cristalino para quem analisa os seus textos por esse viés histórico. Então, por isso que vai fazer sentido um diálogo entre Maria e Jesus, em que Jesus, então, diz, quase que determinantemente, viver bem é saber imolar-se. E na parte seguinte, a ideia da renúncia, renunciar aos prazeres transitórios do mundo. É a ideia também da autoimolação, do autossacrifício, é a dor que regenera, é a dor
que liberta, é a renúncia a tudo aquilo que não contribui para a elevação da alma, que deve ser então a diretriz do indivíduo aqui na Terra. E mais que isso, não é? A parte em que ela se sente infortunada porque não pode ser mãe. E aqui é esse ponto que eu estou aqui comentando. Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco, eles têm claramente uma visão sobre os papéis de gênero na sociedade. Eles têm muito claro para eles o que cabe ao homem e o que cabe à mulher. E o que cabe à mulher? Ser mãe, ser esposa, ser companheira. E aí é significativo que Maria Madalena se sinta desgraçada porque ela não pode atingir ou cumprir aquilo que para Chico Xavier é o maior dos encargos que uma mulher, ou a maior das missões que a mulher pode e deve exercer quando encarnada, ser mãe. Então, isso é o que remonta, é o que aparece no texto, nessa construção de Chico Xavier da personagem Maria Madalena e o modo como ele a insere no imaginário espírita. Portanto, prostituta, que vive em torno de condenáveis alegrias, né? Ou seja, é o prazer, é o viver independente de homens, é usar o seu corpo para proporcionar prazer e receber prazer. Então, tudo isso é condenável aos olhos de Chico Xavier, já que ele tem como modelo de mulher Maria de Nazaré, Maria Santíssima, então ele está ali corroborando aquela polarização lá da Idade Média entre Maria de Nazaré e Maria de Magdala. Quando eu passo, então, para o livro de Divaldo Pereira Franco, Primícias do Reino, em que ele assina como Amélia Rodrigues, há um conto intitulado A Rede Viva de Magdala. É muito próximo ao título também do livro de Chico Xavier e, obviamente, seria extremamente problemático se Divaldo Pereira Franco, ao narrar a sua versão de Maria de Magdala, ele contradissesse o que Chico Xavier escreveu anteriormente. Isso seria um contrassenso e ocasionaria um grave problema para os dois e para o espiritismo de um modo geral. Logo, é de se supor que o texto de Divaldo Pereira Franco ele dê continuidade ao texto de Chico Xavier. E aqui, antes de apresentar mais detidamente o texto de Divaldo Pereira Franco, cabe algumas pequenas considerações introdutórias. Primeiro, o texto de Divaldo Pereira Franco ele é muito mais longo que o de Chico Xavier. Ele é muito mais desdobrado do que o de Chico Xavier. Segundo, o texto de Divaldo Pereira Franco, o seu conto, né, que segundo ele coloca quando assina como Amélia Rodrigues, foi tirado de fontes históricas do lado de lá, o que acontece ali, o procedimento adotado por Divaldo Pereira Franco nesse conto é aquilo que nós chamamos de harmonização dos textos, aquilo que se faz com os textos do Novo Testamento, mas que historicamente é um equívoco e não faz o menor sentido, muito pelo contrário, ele acaba direcionando a interpretação para caminhos absolutamente equivocados em relação ao que se pode recuperar da história. E é o que Divaldo Pereira Franco faz nesse conto. Ele harmoniza os evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, como também harmoniza com o evangelho de Maria Madalena, que na época em que esse livro foi publicado, já estava traduzido e já era de conhecimento do mundo acadêmico e também para além do mundo acadêmico. Então, ainda que Divaldo Pereira Franco, nas partes em que ele tira, em que ele extrai do Evangelho de Maria Madalena, copia do Evangelho de Maria Madalena, ele intervém em algumas partes e altera de modo bastante curioso, tirando personagens e colocando outros no lugar. Eu
não tem nem como especular por que ele fez isso. De qualquer forma, são algumas das anotações assim introdutórias antes de começar a falar sobre esse conto de Divaldo Pereira Franco. Esse conto, Divaldo Pereira Franco, ele é muito mais duro com a personagem Maria Madalena do que Chico Xavier. Ele carrega muito mais nas tintas. Me parece que é um recurso retórico da parte dele, porque quanto mais ele afunda Maria Madalena ali no lamaçal da prostituição, das orgias, né, quanto mais ele coloca ela no mais fundo possível, mais mérito então tem a sua redenção. Mais luz ela sai desse ambiente trevoso que ele a coloca, né? Então eu vou ler então 2 trechos que vão então ilustrar isso que eu estou falando. Vamos lá. Abre aspas. Conseguira adquirir luxuoso palacete. Possuía joias exóticas de alto preço, perfumes raros, servos originários de vários países. A sua condição de mulher rica não lhe mudava o caráter infame de pobre meretriz, mercadora dos perfumes da ilusão. Carrega forte nas tintas, ele mostra ela como uma pobre infame, ela é rica, mas é pobre porque ela é uma mulher infame, ela ilude, ela é muito rica, riqueza essa advinda da sua profissão como prostituta. Então, ainda que os textos neotestamentários, nenhum deles afirme que Maria Madalena era prostituta, muito mais há uma possibilidade de entender que ela era rica, mas não prostituta. Mas o Divaldo Pereira Franco, ele segue na linha do Chico Xavier, porém acentuando o máximo possível o quanto essa mulher ela era condenável, o quanto essa mulher estava perdida, no caminho da perdição, à medida em que ela, de acordo com essa concepção que Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco têm sobre o sexo, ela, por não utilizar o sexo para a reprodução, e sim para o prazer de outros e dela, e para obter recursos financeiros e daí enriquecer, ela então se torna alvo justamente de uma série de momentos e trechos no conto em que ela precisa ser realmente muito vilificada, até como forma de, pintando com essas cores fortes, procurar colocar a mulher espírita cada vez mais distante desse modelo Maria Madalena, e Maria Madalena pré-conversão, antes do seu arrependimento e conversão, e mostrando que esse tipo de mulher não é um tipo de mulher que a mulher espírita deveria valorizar ou querer parecer-se com ela. Em outro momento do conto, Divaldo Pereira Franco então descreve o seguinte, abre aspas: quase ao fim do banquete em Magdala, subitamente irrompeu sala adentro a figura desgrenhada e chorosa de estranha mulher. Os cabelos desnatrados colavam-se à larga testa banhada de suor. Semi-enlouquecida, arrojou-se aos pés do rabi. Era Maria. Sentira-se liberta dos 7 espíritos demoníacos que a infelicitavam. Fecha aspas. Divaldo Pereira Franco, nesse seu processo de construção do imaginário espírita em torno de Maria Madalena, ele reitera aquilo que Chico Xavier já havia mencionado no seu conto do livro Boa Nova. Foi Maria Madalena, a tal da mulher anônima, mas não mais anônima, mas sim pecadora, que ungiu os pés de Jesus. E se no caso das narrativas neotestamentárias a pecadora pode ser uma série de coisas, para Divaldo Pereira Franco ela é pecadora porque ela é prostituta de luxo.
muito rica, e por aí vai. Divaldo Pereira Franco e Chico Xavier constroem o imaginário espírita sobre Maria Madalena de forma bastante similar. Eu montei um quadro comparativo número 2 para poder apontar as semelhanças e as dessemelhanças entre esses dois contos e o modo como eles então constroem o imaginário espírita sobre essa personagem. No quadro comparativo número 2, portanto, o que nós podemos identificar? Primeiro, qual a profissão de Maria Madalena? Os dois autores concordam que ela foi uma prostituta. Infortúnio. O infortúnio para Chico Xavier, porque interessa a ele, na medida em que ele operou sempre no sentido de apontar um modelo ideal de mulher espírita, que é ser mãe, Maria Madalena sofre do infortúnio de não poder ser mãe. E se ela não pode ser mãe, isso a diminui perante outras mulheres que são mãe. E aí o que pode a mulher espírita que não será mãe? De acordo com o conto de Chico Xavier, ela deve então ser mãe de outras pessoas, dos que sofrem, e isso vai aparecer mais à frente daqui a pouco. E Divaldo Pereira Franco, essa informação ele não recebeu de Amélia Rodrigues, ou achou desnecessário mencionar no seu conto. Unção. Bom, tanto Chico Xavier quanto Divaldo Pereira Franco concordam que foi Maria Madalena a mulher que ungiu os pés de Jesus. Mas aqui nós encontramos a única discordância entre os dois. À medida que Chico Xavier segue a narrativa de Lucas, colocando a cena da unção em Naim, e Divaldo Pereira Franco, por outro lado, coloca essa cena em Magdala, e isso seria então uma novidade, à medida que não aparece em nenhum dos três textos neotestamentários que o fato se deu em Magdala. O local mais provável foi Betânia. Conversão. Ambos os autores trabalham com a ideia de que Maria Madalena se arrependeu e se converteu. Como eu disse, ela é uma história de redenção em que essa personagem sai da escuridão para a luz. Evangelização. Ambos os autores também concordam que Maria de Magdala terminou seus dias evangelizando leprosos, que também é uma questão de lendas da Idade Média. Na primeira parte desse vídeo, eu apontei como Maria Madalena, desde muito cedo, se tornou uma memória incômoda para algumas comunidades judaico-cristãs. Incômodo esse que, aparentemente, tudo indica que decorreu do fato de que ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus, ou muito cedo alguém propôs que ela teria sido testemunha ocular da ressurreição. E isso pode ter ocasionado um grande desconforto, e essa memória então tentou se jogá-la para debaixo do tapete, mas se mostrou uma tentativa falha, tanto é que ela reaparece nos textos, a começar por Marcos, naquele final que foi acrescentado como primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Um grande incômodo. Uma memória que tentou se apagar, mas se viu que não dava para ser apagada. No segundo momento do vídeo, eu coloquei para vocês como aquela mulher anônima que unge os pés de Jesus, ou a sua cabeça, ela passou por um processo de transformação, de mutação, e ela passa a ser uma pecadora, e de pecadora ela é associada a Maria Madalena. E isso, inclusive, irá alimentar toda uma série de lendas na Idade Média que irão ainda mais desqualificar essa personagem neotestamentária. E na terceira parte, eu trouxe para vocês dois contos mediúnicos de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, simplesmente inserem Maria Madalena no imaginário espírita como uma prostituta e que se arrependeu, e que depois que Jesus ascendeu
aos céus, ela se dedicou, ela se isolou do grupo originário e foi evangelizar sozinha no meio de leprosos, e lá ela, adquirindo lepra, faleceu. O imaginário espírita, que teve as contribuições de Chico Xavier e de Divaldo Pereira Franco, eles dão continuidade e reforçam, porque dão o aval dos espíritos superiores do mundo espírita, as lendas que foram construídas a partir do Papa Gregório Magno, que objetivavam desqualificar essa personagem de qualquer forma. Era isso que eu tive para apresentar para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido demonstrar de modo satisfatório como o imaginário espírita ele trata essa personagem Maria Madalena, e espero vocês no próximo vídeo.